5 segundos. Firme e forte na onda do esporte. Hoje você vai saber tudo sobre o grande jogo, o jogo do ano. Hoje tem Fluminense e Al Hilal. Jogo que vale a passagem do tricolor das Laranjeiras, que é o Rio no Mundial de Clubes, para a próxima fase, para a fase semifinal. E você vai saber aqui os mínimos detalhes, né? Com entrevista do presidente, com o treino preparativo do Fluminense, o jogo é 16 horas hoje, imperdível. E também o Flamengo, que pode perder o seu artilheiro, o Bruno Henrique, envolvido aí com negócio de apostas, né? O Botafogo, que continua liquidando o seu elenco, vendendo seus principais jogadores, e o Vasco, que espera ainda hoje confirmação de um grande reforço, né, para o Campeonato Brasileiro. Tudo isso, o Mundial de Clubes, você vai saber os mínimos detalhes aqui no Momento do Esporte, que está começando, é claro. Um abraço do tamanho do Brasil para você, meu amigo, onde quer que você esteja curtindo o Momento do Esporte. Olha, são quase 40 anos do Laura, levando informações de credibilidade para você. E olha, hoje eu vou abrir um programa realmente muito triste mesmo. Gente que vive futebol, a gente já está nisso há mais de 40 anos. Aconteceu uma tragédia, eu já vou pedir para minha produção colocar aí, coisa que chocou o mundo, o falecimento desse menino aí. Para mim é um garoto, estou mostrando pelas categorias de base dele, um garoto que cresceu, português que cresceu e encantou o mundo com seu futebol maravilhoso, né? Defendendo várias equipes, estava no Liverpool, um garoto amado por todos. Essa deixada dele para nós, esse falecimento dele, não só dele, como do irmão dele também, né? O Diogo Jota e o seu irmão André Silva, que morreram no acidente de trânsito. Meu Deus do céu! Olha, o mundo todo está chocado com esse acontecimento. Você vê como é que é a vida, gente. Como é que é a vida. O garoto que foi recomendado pelos seus médicos, né? Ele que operou o pulmão, ele foi recomendado para não fazer voo, né? Podia viajar de avião, de repente teve que se deslocar da sua cidade de veículo, foi no Lamborghini e com o irmão dele do lado, o garoto que jogava a segunda divisão do mundo. Meu Deus do céu, né? Foi totalmente insatisfatório. Eu não queria que fosse assassinado com um acidente desse. Olha, realmente, o mundo mexeu com o mundo todo. Essa morte mexeu com o mundo. E os corpos já estão lá em Portugal, serão velados a partir desta sexta-feira na cidade portuguesa de Gondomar, né, na região metropolitana de Porto, em Portugal. São na Capela da Ressurreição. Seus familiares, olha, esse menino era tão querido, mas tão querido, para você ter uma ideia, o presidente de Portugal está lá prestando solidariedade à família. Ele, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, e o primeiro-ministro de Portugal, o Luís Montenegro, estão lá prestando solidariedade. Tristeza para o mundo todo, né? E finalmente queremos também aqui nos solidarizar com a família desse menino e que o Papai do Céu receba lá do céu. Né? O menino que prestou muito serviço ao futebol português e principalmente ao Liverpool, muito querido. E receba, Papai do Céu, esse garoto do céu. Vamos agora falar de coisas alegres, né? Falamos de coisa triste, vamos falar agora de coisas alegres, porque futebol não para, minha gente. Futebol não para. E, obviamente, vamos falar de Mundial de Clubes. Hoje tem 2 jogos importantes. Hoje tem Fluminense. Eu vou pedir para a nossa produção colocar na telinha, né, os jogos de hoje e os jogos de amanhã. Hoje nós teremos o Palmeiras com o Chelsea, né, em lugar de 22 horas, e o Fluminense com o Al Hilal às 16 horas. Jogo duro, jogo difícil. Já vamos falar tudo sobre o Fluminense. E amanhã, olha só, 2 jogaços, né? O PSG com o Bayern de Munique, meus amigos. Vamos ver quem é que tem mais garrafas vazias para vender. E o Borussia enfrentando apenas e tão somente o Real Madrid. São 2 jogos maravilhosos. 2 jogos hoje e 2 jogos amanhã.
né? Então, já podem tirar da telinha, porque podem ver de falarmos do Clube do Seu Coração. Que é o Rio, é o Brasil desse Mundial de Clubes, eu quero lembrar você o seguinte: você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, é muito importante. Tem muita gente que me para, eu, meu diretor, o Luke, o Eros, param a gente. Ontem mesmo ele teve uma reunião lá na Liga, né? Na Liga que foi criada, a Liga Maricaense de Futebol. Agora a Maricá tem uma liga, né, que vai organizar todos o futebol de Maricá, né? Um abraço pro nosso querido Rainha, também pro Tigrão, Rodrigo Tigrão, pro Grilo, pra rapaziada boa que nos receberam com toda a fidalguia ontem na reunião da Liga. Eles falaram: olha, a gente curte o momento do esporte todos os dias, nossa família e tal. São muitas pessoas, mas não são inscritos. Eu aproveitei para não inscrevam-se no nosso canal, pelo amor de Deus. Dá o seu like, dá o seu joinha, é muito importante para o nosso trabalho. Agora sim, vamos começar falando do Fluminense, o tricolor das Laranjeiras, que tem um jogo muito importante. Você já vai ver aí, né, a chegada do Fluminense na nova cidade, onde fez a sua preparação, toda a sua preparação. Aí os jogadores chegando, você está vendo o Manuel, Freire, isso aí, ó, o pessoal chegando aí. E a gente volta o seguinte: a gente coloca desde o início, né? Porque o jogo de hoje é uma coisa mais importante na história do Fluminense. Né? Os times que foram para lá, considerados favoritos, tal, não chegaram. Só o Fluminense e o Palmeiras. O Fluminense que foi com toda humildade, né? Tranquilo, começou a passar de fase humildemente, agora já está aí nas quartas de final. Os jogadores estão aí, já na nova cidade. Ou daqui a pouco vamos continuar o treino. E uma coisa muito importante que eu tenho que falar aqui, antes de nós mostrarmos o treino, é o seguinte: a união desse grupo. Esse grupo, que coisa maravilhosa, a união desse grupo. Aí você pergunta pra mim: é o melhor time de todos os tempos? Não é o melhor time de todos os tempos. Agora, é verdadeiramente um time de guerreiros. O Fluminense hoje é um time de guerreiros. E mais, a união desse grupo. A união desse grupo é uma coisa que tem que se destacar. Pra você ter uma ideia, você de todo o Brasil, outros times também, que hoje nós somos Fluminenses. Hoje, nós aqui no Rio de Janeiro somos Fluminenses, claro. Aí você já está vendo aí o treino do Fluminense, o último treino do Fluminense, treino preparativo para o jogo de hoje. Meu irmão, minha irmã, meus amigos do Brasil. O último jogo, né, contra a Inter de Milão, o capitão da equipe, Thiago Silva, chegou até o Renato, começou com o Renato, porque é o seguinte: o grupo é unido. E o Renato é um treinador que ele ouve os jogadores. Ele ouve os jogadores. E o Thiago chegou e falou pro Renato: Renato, a gente precisa fechar um pouquinho. Tem que colocar o Everaldo e o Lima. Porque o Arias é o motor do time, né? O Arias está em todas as partes do time. Ele está correndo barbaridade, ele já está demonstrando um pouco de cansaço. Então precisa de alguém para ajudar ele na marcação. E o Renato, com humildade, aceitou. Colocou os dois jogadores e o time, ó. Colocou o Hércules também, o time cresceu. Então é isso, futebol união. E eu volto a falar para vocês: não existe favorito antes da bola rolar. Todo mundo dizer: lá o Fluminense vai ser eliminado, vai ser irmão. 2-0, 2 ameixas lá. E hoje não vai ser de forma diferente, não. É claro que esse time do Al-Hilal é um time cancheiro, é um time que tem muitos jogadores de seleções, né? Jogadores importantes, jogadores conhecidos, né? Mas o Fluminense está unido, o Fluminense está muito bem treinado. O Renato não vai fazer igual o Felipe Luiz fez. Não estou criticando o Felipe Luiz. Jogou aberto, jogou aberto, vai o Renato não. O Renato tem 3 zagueiros, procurou fechar a casinha, e é assim que o Fluminense vai até o final da competição. Não vai jogar aberto com ninguém. Irmão, não adianta você querer tapar o sol com a peneira. A gente sabe que o futebol da Europa é muito
muito mais valioso e muita mais qualidade do que o nosso futebol brasileiro, futebol sul-americano. Então é o seguinte, você sabe perfeitamente disso. Não adianta chegar e querer jogar de igual para igual, porque vai tomar sapeca iaiá. Então tem que entrar com humildade, da forma que o Fluminense está entrando, né? Com 3 zagueiros ali, fechadinho, os 2 laterais sem avançarem muito, né? Então é essa maneira que o Fluminense vai jogar. Não vai mudar a sua forma de jogar, principalmente ao Hilal. Quem é ao Hilal? Ao Hilal, meu amigo, não é brincadeira não. Vem eliminando aí time grande. Vem eliminando time grande. O último jogo foi 4-3. 4-3. Então, o jogo é difícil. Mas eu, sinceramente, eu sou mais do Fluminense. Você está vendo aí o último treino do Fluminense, né? A forma como o jogador, mesmo no treino, se empenha, né? E chega o clube, aí o meu amigo Marcão, conduzindo o treino, o Renato Portaluppi fica só lá de fora, só fazendo as suas anotações, né? E o time está preparado. Eu disse, preparado, né? Vai jogar ali fechadinho, com 3 zagueiros, os 2 laterais de marcação, o meio de campo fechado, e o Cano lá na frente, com a área se movimentando para um lado, se movimentando para o outro. Aí no segundo tempo, hoje o Fluminense tem alternativa, né? Tem alternativa. No segundo tempo, se o Renato quiser um time mais aberto, ele bota o Serna, ele bota o Canóbio, ele bota o Queno, tem esses jogadores que podem abrir, né? Ele bota o Everaldo. Então, ele tem opção hoje. Olha só o sorriso estampado, Renato batendo papo com esse jogador que é um jogador valioso. Você vê o clima do Fluminense? Tá vendo aí? As imagens não deixam mentir. Um clima maravilhoso do Fluminense. O Fluminense hoje vive um clima maravilhoso, né? E eu já vou conversar agora com o presidente do Fluminense e vou saber dele o seguinte, né? Uma entrevista que foi feita pelo nosso colega lá nos Estados Unidos, e eu quero saber do presidente o seguinte: presidente, me diga uma coisa, o senhor conseguiu dormir nesse Mundial de Clube, principalmente dessa primeira fase, presidente? Responde aí para mim. Eu acho que é um momento mágico, né, para nós, para o clube, para a torcida, para todos que estão aqui. Eu acho que o clube, nos últimos anos, especialmente nos últimos 2 anos, de 2023 para cá, a construção do trabalho vem há 6 anos, vocês sabem disso, mas eu acho que esses 2 anos para cá, com Libertadores, com Recopa, com a disputa de 2 mundiais, e esse mundial especialmente aqui, eu acho que é a coroação de um trabalho de reconstrução, né? Um trabalho sólido, seguro, organizado, e a gente está sendo coroado com isso. O que a gente está vivendo aqui é algo que eu acho que eu, como torcedor, nunca tinha vivido. Agora estou falando como torcedor, e como presidente, obviamente, assim, muito feliz de que a gente tenha conseguido construir tudo isso até aqui, esperando poder seguir em frente e construir mais coisas ainda aqui nos Estados Unidos. No primeiro dia foi difícil, assim, no dia da vitória foi difícil, aí já no dia seguinte já dormi melhor, mas agora já estou ansioso para o jogo das quartas de final novamente, e a gente, enfim, está se preparando para fazer um grande jogo. É um jogo dificílimo. Eu acho que o time que fez 4 gols no Manchester City, né, o time que teve um bom resultado contra o Real Madrid, é um time perigosíssimo, um time que foi montado também com riqueza de detalhes e com uma grande quantidade de investimento financeiro. Então, assim, a gente está bem preparado, mas é um jogo dificílimo. A gente sabe do nosso desafio aí na sexta-feira. Assim, a gente não está no Brasil, né? A gente está aqui, né, trabalhando e vivendo tudo isso. Assim, eu queria nesse momento da minha vida conseguir me dividir, assim, né? Poder estar aqui no Brasil para tentar entender o nível da repercussão que a gente está tendo lá com nossos torcedores e até com torcedores de outros clubes também. Tenho recebido muitas mensagens de torcedores amigos de outros clubes e até de dirigentes de outros clubes, enfim, torcendo, parabenizando, dizendo que está com a gente para a gente continuar representando o futebol brasileiro. E eu acho, assim, é difícil de dimensionar. Eu acho que quando a gente voltar para o Brasil, tomara que após a final a gente consiga, enfim, ter uma dimensão maior, mas o que eu tenho visto é o Fluminense sendo falado no mundo inteiro, sendo falado na Europa, né, enfim. Então é muito, muito bonito, muito importante para nós como marca, né? Eu acho que você me acompanha já há bastante tempo. Eu sempre falei que a internacionalização da marca do clube passa por isso, por disputa de competições internacionais, né? Por exposição da marca fora,
especificamente fazendo grandes jogos. Você imaginar que a gente fez grandes jogos na Libertadores, que a gente ganhou uma final. Aí a presença do presidente do Fluminense, nosso querido amigo e irmão, Mário maravilhoso. Olha, ainda sobre esse jogo, só para você ter uma ideia, o presidente do Al-Hilal ofereceu um prêmio de 3 milhões para cada jogador para passar para a próxima fase. Olha só a ideia, olha só o tamanho da coisa. 3 milhões que vai premiar cada jogador que passar dessa fase. Então, realmente, vai ser muito chamado, mas eu repito, eu venho repetindo sempre. Eu confio no Fluminense. Eu confio no Fluminense. O Fluminense vai dignificar, vai encher de orgulho o torcedor brasileiro de um modo geral. Não é só o torcedor tricolor, o torcedor brasileiro. O Brasil inteiro, Rio de Janeiro, vai parar para ver esse jogo do Fluminense contra o Al-Hilal hoje, às 16 horas. Curta então aqui na telinha da Napa TV, da TV Diversidade, o time provável do Fluminense. Vai jogar com Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, o Ignacio, Freitas, Venê, Martinelli, Nonato, Arias, Hércules e Cano. Pode pintar aí o Bernal, né? Pode começar com o Bernal, no lugar do Hércules. Mas a tendência é que seja esse o time. Você sabe que o Renato é muito cauteloso, né? De repente ele começa com o Bernal e bota o Hércules no segundo tempo, porque o Hércules vem matando a pau, vem jogando demais. Então, contra o marcado, torcedor? Muito marcado. Hoje, compromisso às 16 horas, o Brasil e o mundo vai parar para ver o Fluminense e Al-Hilal, claro, lá para TV Diversidade, sempre juntinhos, né? Saindo do Fluminense, vamos falar agora do mais querido do Brasil, o Clube de Regatas do Flamengo, que vive um clima tenso, vive um clima de expectativa. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque o PH, o nosso querido Bruno Henrique, tantas alegrias tem dado na nação rubro-negra, vivendo aí um problema muito sério, né? Ele está envolvido aí com o negócio de jogos de aposta, foi no artigo 243 agir contra a própria não sei o quê, né? A recomendação da Procuradoria Geral. Então, por ter recebido o cartão amarelo, o Santos também está uma confusão danada. E você pode dizer, o clima não está bom. O clima não está bom. Então, a expectativa de que o Flamengo pode perder aí, o Bruno Henrique pode pegar aí de 6 a 3 anos de história. Vou te contar uma coisa, se isso acontecer, eu não sei nem o que. Olha, eu não sei como é que o Bruno Henrique está tendo cabeça para conviver com esse clima tão pesado. E a imprensa, a mídia vive disso, vive de sensacionalismo, né? Não param de falar sobre isso, né? E agora eles já acolheram, né, a denúncia, o negócio está lá em Brasília. Olha, vamos torcer para que nada disso aconteça. Né? Daqui a pouco eu vou dar uma boa notícia para a nação rubro-negra, né, em relação às torcidas. Mas eu quero falar o seguinte, que o Felipe Luiz também está prestes a renovar o seu contrato. Boa notícia para a torcida do Flamengo. Felipe Luiz tem o seu contrato terminando agora, no final desse ano. Ele já poderia assinar um pré-contrato, se quisesse, mas a tendência é que ele continue. E o Flamengo vai renovar o contrato dele até 2026. A conversa já está muito bem encaminhada, o outro tem um bom relacionamento com o Felipe Luiz. O presidente Bagre quer o Felipe Luiz que continue no Flamengo. Então, eu acho que ele vai continuar e deve continuar, porque está fazendo um trabalho maravilhoso. Agora, o Flamengo pode perder aí alguns jogadores. O Wesley recebeu uma proposta de 18 milhões do Everton. 18 milhões, o Flamengo só vende por 30 milhões de euros. E o Everton quer comprar o jogador para repassar. Quer repassar para Roma. Mas já foi descartado. O Flamengo não vende o Wesley por menos de 30 milhões. Portanto, esta é a notícia do dia. A ideia realmente é que o clube compre para repassar o jogador. Outra notícia que eu tenho para dar para a torcida do Flamengo é em relação a um Juninho. Também tem proposta de 2 times lá no Catar. A diretoria está vendo com calma. De repente, o Juninho foi comprado agora. Foi comprado por 5 milhões de euros.
não. Ele ainda não desencabulou, não disse que veio. Está lá com o pessoal, para a diretoria, para tentar resolver essa situação. Agora, a boa notícia que eu tenho que passar para a torcedor do Grêmio em relação à torcida, uma das principais torcidas do Flamengo, a Raça. Você sabe perfeitamente que o ordem judicial, algumas torcidas organizadas não podiam comparecer ao Maracanã. E era um pecado de bola, né? O Maracanã, sem essas torcidas organizadas que enganam, que criam hinos, que realmente incentivam problemas lá que eu não vou entrar em detalhes, foram proibidos. Não foi só do Flamengo, não, né? A Força Jovem do Vasco também já agora está permitido voltar, né? A torcida do Fluminense, a Jovem, né? Então, algumas torcidas têm sido punidas. Agora, graças a Deus, a Raça, que é uma das mais antigas torcidas do Flamengo, vai poder voar a qualquer momento. Né? Talvez até para esse jogo de dia 12 contra São Paulo, já teremos a presença da Raça, que é uma coisa maravilhosa, né? Também a gente tem que falar da Jovem, da Cruzada, da Falange, da Manguaça, da Império, da Nação 12, são torcidas que enfeitam o Maracanã, sabe? E que os jogadores gostam, né? Torcidas que elas criam hinos, uma coisa maravilhosa. Graças a Deus a Raça vai voltar. Parabéns aí, presidente da Raça, e que agora realmente volte de forma diferente, que torçam com carinho pelo clube mais querido do Brasil, mas sem violência. Que torçam, que leve lá as suas músicas, aqueles bandeirões e tal, e que a coisa seja na festa, em festa, nos jogos do Flamengo, né? Para fechar o noticiário do Flamengo, quero falar de um negócio altamente desagradável, que é em relação ao atacante Pedro, meus amigos, pelo amor de Deus. Um dirigente do Flamengo, em conversa informal, no bar com o Mauro, que é o meu amigo Mauro, da Jovem Pan, né? Conversando, falando, olha, se pintar uma proposta para o Pedro, eu acho que o Flamengo vem. Aí o Mauro é o jornalista, não é um jornalista baú, aquele jornalista que guarda a informação dentro da mala, divulgou. O Flamengo poderia vender o Pedro, mas foi uma coisa muito desagradável. O Flamengo não quer vender o Pedro, não vai vender o Pedro. Isso é uma condição, é uma carta fora do baralho. O Flamengo não quer vender o Pedro. Então o presidente BAP, com toda a habilidade, chamou a atenção desse dirigente, pediu para que ele tomasse, sabe, cuidado com as coisas. Você às vezes está tomando uma cervejinha no bar, um amigo jornalista, aí você solta uma nota dessa, o cara não vai guardar, ele vai falar, e foi divulgado lá, né, no canal do Mal, causou um tremendo mal-estar, mas a coisa já está resolvida. Aquela torcida do arco-íris que ficou feliz com a notícia, achando que o Pedro ia ser vendido. O Pedro não vai ser vendido, porque o Pedro é patrimônio do Clube de Regatas do Flamengo. Para mim, é o melhor atacante do futebol brasileiro, titular da seleção brasileira quando estiver em forma. Então vai permanecer lá na... Foram essas notícias do Flamengo, vamos sair do Flamengo para falar do Machão da Gama, o gigante da colina. O Vasco, que está prestes, mas muito prestes mesmo, a ter uma grande contratação, fazer uma grande contratação. Eu repito para vocês, esse diretor de futebol, eu não canso de repetir, esse diretor de futebol do Vasco, Admar Lopes, é um cara que conhece, já você vai ver, a pessoa vai colocar aí, o continua trabalhando firme, né, para a volta do Campeonato Brasileiro. O Vasco vai voltar de forma diferente, porque foi um time que teve mais tempo para treinar, né, está treinando aí direto, né, visando uma melhor colocação no Campeonato Brasileiro. E a diretoria do Vasco está trabalhando firme. O Fernando Diniz pediu 3 reforços. Com certeza está chegando. E olha, não é qualquer jogador não. É nada mais, nada menos do que o Thiago. Sabe quem é o Thiago Neves? Um jogador espetacular, uma passagem maravilhosa pelo Vasco. Ele estava no Rayan do Catar, né? Está sem contrato, vem de graça para o Vasco. É um achado, gente. Essa contratação é um achado. Eu vou passar aqui mais ou menos o que esse jogador fez, né? O Ademar conhece muito bem esse jogador, porque já trabalharam juntos, né? O Lille da França, entre 2017 e 2019.
querido Vitor Veiga, né, Thales, que representa o jogador, está constantemente em contato com o bravo Ademar Lopes, que é o diretor de futebol do Vasco. Então eu acredito que os entendimentos têm. Está faltando detalhes. Sabe quais são os detalhes? Você é um jogador de qualidade, com esse menino, tem 33 anos, é um volante que sabe sair jogando, tem muita semelhança com o jogador do Flamengo, o Jorginho. É um jogador muito qualificado, um jogador que jogou em times grandes. Então, esse atleta, ele vem para ser titular no Vasco, indiscutivelmente. Ele vem para jogar ali ao lado do Felipe Coutinho, que deve resolver também a sua situação agora. Então, é um jogador de muita qualidade, né? Os entendimentos estão muito bem adiantados, falta apenas, sabe o que, torcida vascaína? O tempo de contrato. Né? O Vasco ofereceu um ano e os representantes do jogador, principalmente o Carlos Amoedo, quer 2 anos. Eu acho justo. Tá bem de graça. Tá bem de graça pro Vasco. Então, as coisas estão acontecendo. Esse jogador, só para assim, ter uma noção que é o jogador. O jogador está fora do Brasil há 8 anos, há 8 temporadas. Ele atuou pelo São Paulo entre 2015 e 2017, em 147 partidas disputadas, marcou 11 gols, né, no início do ano. No São Paulo, e depois ele foi para o Atlético Mineiro, né, e foi para o Lille, enfim. Um cara que, pô, dispensa comentário, não vou ficar aqui falando, vou ficar o dia todo falando desse jogador. Um jogador que vem para realmente somar, ele vai ser uma grande contratação do Vasco. Sai do Vasco, vamos falar, é claro, do Botafogo. Olha, você que me acompanha há muito tempo, eu sempre venho falando em relação ao todo-poderoso do Botafogo, John Textor. Eu me digo, John Textor não é botafoguense. Ele é um empresário que vive de vender, de trocar e de fazer transações com jogadores. E ele está fazendo uma liquidação do Botafogo. Acabou de vender o Jair. Eu falei aqui para vocês, quando o Jair veio do Santos, garoto de 20 anos, futuro de seleção brasileira. Eu falei, o jogador vai vir, não vai nem esquentar banco. Ficou 6 meses só no Botafogo. Já foi vendido o North Forest. Não quiseram falar as cifras. Não quiseram falar as cifras. Ou seja, os caras que participaram do Mundial de Clube, o setor dos cuidados. O Igor de Jesus, o Igor já foi vendido. E o Jair, daqui a pouco pode ir o Gregor, o Cuiabano, enfim. Aí ele trouxe 2 ou 3 jogadores para, sabe, calar a boca da torcida do Botafogo. Meu amigo, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mandou o técnico embora porque tem que se meter na escalação. O técnico Renato Paiva colocou a boca do trombone. Então, meu amigo, esse protesto, que você, botafoguense, pensa que é o paizão, não é bem isso que vocês estão pensando, não. Não é bem isso que vocês estão pensando. Espero que não venda mais jogadores, porque aí a torcida, não sei até quando a torcida vai ter paciência. Olha, antes de fecharmos o programa, eu quero pedir para você do Rio de Janeiro, você que não tem carteira de identidade, você que está precisando tirar documento, tá? Olha, amanhã tem uma ação social maravilhosa na Igreja Evangélica Congregacional do Primeiro Amor, lá na rua Assis Carneiro 690, Piedade. A igreja do meu amigo, meu irmão, o Bispo Eduardo, né? Apoio jurídico, cuidados com as pessoas, né? Maquiagem, corte de cabelo, emissão de segunda via de carteira, né? Gratuidade de carteira de habilitação, tudo você vai ter amanhã, começando das 9 horas até as 14 horas, lá nessa igreja. Então, você está precisando aí dessa gratuidade, todos os seus documentos, vai lá e diz que está indo a mando do Napoleão Nascimento, do Tony de Luca, do Eros Love, do Momento do Esporte, do programa Momento do Esporte. Isso é uma ação social nossa, casamento aqui com o Momento do Esporte, ok? E você que não é inscrito no canal, inscreva-se no nosso canal. Inscreva-se no nosso canal, muito importante. É um canal secundário da Napa TV, está ali na telinha. Momento do Esporte, tracinho Napa TV. É muito importante para o nosso trabalho, para o desenvolvimento do nosso trabalho, do nosso crescimento. Obrigado pela audiência. A audiência não se compra, a audiência se conquista. Segunda-feira estaremos de volta aqui, se Deus quiser, com a passagem do Fluminense para a semifinal do Mundial de Clubes. Tchau!